Cala a boca, analfabeto! Gritou o professor Emiliano batendo no chão com sua bengala. O menino não respondeu. Tinha os sapatos gastos, a camisa suja e um caderno velho apertado contra o peito. A turma toda riu. Ninguém imaginava que esse mesmo menino, minutos depois, escreveria em 9 idiomas distintos e faria o professor mais temido da escola engolir cada palavra. Bem-vindos aos Contos de Conquista. De que país você nos ouve hoje? Prepare-se porque esta história será diferente de tudo o que você já viu. A sala 12 do Colégio Santo Agostinho parecia um tribunal romano naquela manhã. As carteiras estavam perfeitamente alinhadas, os alunos com o uniforme impecável, o ar tenso, e no centro, como um acusado sem defesa, estava ele, Camilo, calças gastas com um remendo tosco no joelho, camisa sem gola e um caderno de capas rasgadas abraçado contra o peito, como se fosse um escudo invisível. Do outro lado, com uma vara de madeira na mão e um broche de ouro na lapela, o professor Emiliano passeava como um general veterano, com a testa erguida, o cabelo branco penteado para trás e um olhar que podia partir ao meio qualquer aluno com apenas um piscar de olhos. E então rugiu o professor parando em frente ao menino. Você pretende ficar mudo o ano todo? Ou só hoje decidiu parecer um móvel quebrado? As gargalhadas surgiram da quarta fila, onde os filhos de diplomatas, juízes e empresários ocupavam seus tronos de madeira com ar de superioridade. Camilo não respondeu, apenas baixou os olhos, não por medo, mas por costume. Ele sabia que não era bem-vindo ali. Desde o primeiro dia, sua presença fora uma anomalia naquele colégio de elite, ao qual havia acessado graças a uma bolsa de estudos silenciosa, gerenciada por uma freira idosa que acreditava em milagres. Mas no Santo Agostinho, milagres não tinham boa reputação. Pedi que lesse um simples parágrafo em voz alta. Senhor Ávila, continuou Emiliano virando-se para a direção onde 2 inspetores observavam do fundo. E o jovem se nega. Talvez não se negue. Talvez simplesmente não saiba. Estou enganado? Camilo levantou o olhar lentamente. Seus olhos eram escuros, grandes, como os de quem já viu demais em pouco tempo. Sabe ler, pelo menos? Insistiu o professor com voz teatral, virando-se para o resto dos alunos. Vamos, Camilo, mostre a eles que sabe ler ou cale-se para sempre. E então ele disse, cala a boca, analfabeto, gritou erguendo a vara e apontando-a diretamente para a testa dele. Você não deveria estar aqui. Este colégio é para estudantes, não para imitações. A sala ficou em silêncio. Camilo chorou, não protestou, apenas apertou mais forte seu caderno, como se com isso pudesse conter algo que fervia por dentro há muito tempo. Um murmúrio se levantou entre os alunos. Alguns sorriam, outros, pela primeira vez, pareceram incomodados. Então Emiliano virou-se para a lousa, pegou um giz e escreveu em letras grandes uma frase em latim. Restantum ballet quantum bendi potest. O que isso significa? Perguntou sem olhar para ninguém em particular. Camilo levantou a mão. Não foi um gesto arrogante. Foi limpo, sério, como quem não tem nada a perder. Você? Perguntou Emiliano com um sorriso venenoso. Sim, senhor. O professor semicerrou os olhos. Traduza. Então, Camilo deu um passo à frente, respirou fundo e, sem olhar para a lousa, respondeu. Uma coisa só vale o que alguém estiver disposto a pagar por ela. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio do medo, era o do desconcerto. E como você sabe, murmurou o professor. Li em um livro antigo do meu avô. E se eu escrever em grego e em russo, você também entenderia? Camilo não respondeu. Apenas levantou a vista e, pela primeira vez, sorriu. O professor Emiliano deu um passo à frente, segurando a vara como se fosse uma espada cerimonial. Ninguém em toda a escola ousava enfrentá-lo. Nem mesmo os pais dos alunos mais influentes ousavam questionar seus métodos. E agora um menino com os cotovelos remendados havia ousado corrigi-lo. Um livro antigo do seu avô, você disse. Camilo assentiu sem baixar o olhar. O professor estalou a língua e virou-se para a lousa com um movimento seco. Traçou com força uma nova frase, desta vez em grego clássico. O som do giz quebrando contra a lousa ressoou como um tiro na sala. Gnosis e aftonon. Bem, murmurou Emiliano com um sorriso torto. Ilustre-nos, jovem sábio. Camilo observou as letras por um segundo. Em seguida, como se as tivesse lido 1000 vezes, respondeu. Conhece-te a ti mesmo. As sobrancelhas de Emiliano se arquearam. Um dos alunos do fundo soltou um leve uau e foi imediatamente silenciado por uma cotovelada. E em que livro você leu isso?
Isso também em todos. É uma das frases mais repetidas na história da filosofia, senhor. O professor respirou fundo, contendo algo. Talvez ira, talvez medo. Você se acha inteligente, menino? Não, senhor. Então, o que você é? Camilo demorou um segundo para responder. Curioso. A sala explodiu em sussurros. O professor Emiliano levantou uma mão para pedir silêncio, mas seu rosto havia mudado. O brilho de superioridade em seus olhos fora substituído por algo mais escuro. Irritação, insegurança, orgulho ferido. Vamos ver se sua curiosidade também entende isto. Resmungou escrevendo de repente uma terceira frase. Desta vez em árabe. A letra era elegante, quase artística. Ala Clevina. Camilo mal olhou. A mente é um ornamento, e essa eu vi escrita na entrada de uma livraria abandonada no bairro popular onde morávamos antes. Você morava em um bairro árabe? Camilo assentiu. Minha mãe lavava roupa em um pensionato onde se hospedavam comerciantes. Eles me deixavam livros velhos em vários idiomas. Eu os colecionava. O professor Emiliano ficou imóvel. Por um momento pareceu mais velho do que nunca, como se todo o seu corpo rangisse sob o peso de algo que não sabia como nomear. Não era apenas surpresa. Era a sensação de estar perdendo o controle da sala, de seu papel como autoridade inquestionável. De repente, não era ele quem ensinava, era ele quem ouvia, e isso ele não tolerava. Está bem, disse forçando um sorriso. Você já nos deu um espetáculo. Pode se sentar. Mas Camilo não se moveu. Senhor, e agora? Ainda não me fez a pergunta em russo. O silêncio foi total. O professor girou lentamente a cabeça em direção a ele, como se não pudesse acreditar no que havia ouvido. Camilo já se aproximara da lousa com mãos firmes, embora cheias de pó e com as unhas sujas, pegou um giz novo da prateleira e escreveu com surpreendente precisão. Isnene Usila. O conhecimento é poder, traduziu, da época de Pedro, o Grande, ou de antes. Ninguém tem certeza. Emiliano o olhou fixamente e, pela primeira vez, não disse nada. Não precisava dizer. Ao seu redor, os alunos já não riam. Alguns olhavam para ele e outros para Camilo, mas a figura que se erguia no meio daquela sala com o sol entrando pela janela e iluminando seu rosto coberto de pó, já não era a de um menino pobre, era a de um prodígio, um símbolo vivente de algo que ninguém esperava encontrar em uma sala de aula de elite, não é? Naquele dia o Colégio Santo Agostinho não voltou à normalidade. Depois da aula, ninguém ousou falar diretamente com Camilo, mas ninguém mais o ignorou. Nos corredores, os murmúrios se espalharam como fogo em campo seco. Você não o viu escrever em russo? Meu pai nem entende o teclado do celular, e esse menino escreve em árabe. Será que é um espião ou um robô? No início eram piadas, depois começaram a soar como advertências. Camilo caminhava entre os demais com o mesmo caderno apertado contra o peito. Não sorria, não buscava olhares, mas já não era invisível. E isso, no Santo Agostinho, era perigoso. Na diretoria, no andar mais alto do prédio, a subdiretora Alice Vasconcelos terminava de ouvir o relato de Emiliano com os lábios apertados e os olhos semicerrados. Está dizendo que ele o corrigiu 4 vezes na frente de toda a turma? Não só me corrigiu, resfolegou Emiliano tirando os óculos com raiva, me desafiou diante de 40 testemunhas e a maioria o aplaudiu com os olhos. E o que você propõe que façamos? Que retiremos a bolsa de estudos? Por demonstrar talento? Por insubordinação? Alice recostou-se na cadeira de couro, cruzando os braços com serenidade. Conhecia Emiliano há mais de 20 anos. Sabia como ele funcionava, mas nunca o tinha visto assim. Nervoso, inquieto, ferido em seu orgulho mais profundo. Você tem medo? Eu sim, você, Emiliano, porque esse menino não é apenas um estudante. É uma ameaça à sua forma de ensinar, à sua forma de comandar. O professor levantou-se lentamente. Esse menino não deveria estar aqui, disse com os dentes cerrados. Não é questão de medo, é questão de ordem. Se deixarmos que qualquer prodígio da periferia zombe de nossas estruturas, o Santo Agostinho deixará de ser Santo Agostinho. E o que será então? Emiliano não respondeu. Apenas saiu do gabinete e fechou a porta com mais força do que o necessário. No refeitório, Camilo almoçava sozinho como sempre, até que uma bandeja foi colocada à sua frente. Olá. Era uma menina de cabelo preso, óculos redondos e um olhar curioso. Julieta Aragão, filha de diplomatas, primeira em quase todas as matérias, a única que jamais precisou competir com ninguém para se destacar. Eu vi o que você fez hoje na aula do Emiliano, disse sentando-se sem pedir licença.
Nunca ninguém respondeu a ele assim, nem mesmo os professores novos. Camilo assentiu mastigando devagar. Você também sabe escrever em japonês? Só hiragana e um pouco de kanji. Julieta arqueou uma sobrancelha. Quantos idiomas você fala exatamente? Não sei. Mais de 5. Camilo hesitou por um segundo. Em seguida, assentiu suavemente com a cabeça. Tenho uma teoria, disse ela inclinando-se para ele, como se compartilhasse um segredo de estado. Você não é um menino normal, é um experimento do governo. Camilo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso leve, sem dentes, quase invisível. Não sou um experimento, só não tinha outra coisa a fazer senão ler. E você nunca fala. Falar não muda nada, mas escrever sim. Julieta ficou em silêncio pela primeira vez, sem saber o que dizer. Na sala dos professores, um novo rumor começava a tomar forma. O reitor havia recebido uma ligação de um jornal local. Alguém havia falado do menino dos 9 idiomas. E em questão de horas, o nome de Camilo começou a circular entre diretores de outras escolas, associações de pais, jornalistas, até políticos. Camilo já não era o menino estranho. Agora era um símbolo, um troféu, e todos queriam saber de onde ele havia saído. Todos, menos Emiliano. Ele não queria saber de onde vinha. Queria saber até onde podia chegar e, mais importante, como detê-lo. Porque em seu interior algo lhe dizia que se ninguém o freasse, esse menino não só dominaria línguas mortas, também reviveria verdades enterradas há muito tempo. Verdades que poderiam derrubar mais que um professor arrogante. Verdades que colocariam em perigo tudo. Naquela noite, enquanto as luzes do internato se apagavam uma a uma, Camilo sentou-se em sua cama com a lanterna sob o cobertor e escreveu uma única frase em uma folha amassada, uma frase em latim com letra firme, cuidadosa, como se cada palavra carregasse o peso de um destino. Dobrou-a 3 vezes e a colocou dentro de seu caderno. No dia seguinte, a deixaria sobre a mesa de Emiliano em completo silêncio. E essa frase, embora escrita em uma língua antiga, provocaria um eco moderno que ninguém poderia deter. O professor Emiliano chegou cedo à sala de aula como sempre, mas algo em seu andar parecia diferente naquela manhã. Não era seu passo, que seguia reto e elegante como uma vara, nem sua jaqueta preta perfeitamente passada. Era seu olhar, a forma como não cumprimentou ninguém, a maneira como baixou a cabeça, como se evitasse cruzar olhares. Quando empurrou a porta da sala 12, o ar tinha um peso estranho, uma tensão suspensa. Em cima de sua mesa, bem no centro, havia um papel dobrado em 3 partes, sem nome nem assinatura. Um papel comum do mesmo caderno velho que Camilo carregava cada dia contra o peito. Emiliano fechou a porta atrás de si, sem tirar os olhos da mensagem. Pegou-o com dedos firmes e o abriu. Escrito com tinta azul, com uma letra limpa e grave, dizia: Veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo, nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma ameaça explícita. Mas para Emiliano essa frase foi como uma bomba muda. Suas mãos tremeram apenas, o suficiente para que o giz caísse de seus dedos ao chão quando tentou escrever na lousa. Verdade, tempo. 2 conceitos que ele mesmo havia manipulado durante anos para impor respeito, mas postos assim em latim puro por um menino de rosto sujo e olhar sereno, soavam como uma profecia. Às 8 em ponto, os alunos começaram a entrar. Camilo foi o último, não por timidez, mas porque sempre esperava que os outros estivessem sentados para não cruzar olhares. Tomou seu lugar na última fila, tirou seu caderno e o abriu. Não olhou para o professor. Não buscou reação. Emiliano o observou tentando encontrar em seu rosto algum rastro de ironia, desafio, arrogância, mas só viu calma, e isso o desarmou. Aula de História Universal, anunciou tentando controlar o tremor na voz. Tema de hoje: propagandas de guerra e manipulação informativa. Enquanto escrevia na lousa, sabia que todos esperavam algo. Uma resposta, uma reação, um castigo. Mas ele não faria isso. Não na frente de todos, não agora. Ao final da aula, esperou que os alunos saíssem um a um como gotas de uma tempestade leve. Camilo foi o último a se levantar. Camilo, disse Emiliano justo quando o menino estava prestes a cruzar a porta. O menino parou. Não virou o corpo, apenas a cabeça. Essa frase em latim. De onde você a tirou? De um livro antigo de leis, na biblioteca do meu avô. Você sabe o que significa? Sim, senhor. E por que você me deu? Camilo olhou por um segundo. Depois baixou os olhos e respondeu:
Porque pensei que o senhor já a conhecia. Silêncio. O professor engoliu em seco. Sabe quem a disse? Sir Francis Bacon, século X. Mas também foi usada por juristas romanos para defender inocentes injustamente acusados. Essa última frase penetrou como uma faca. Injustamente acusados. Camilo assentiu. Quando não se tem poder para falar, às vezes só se pode esperar. E foi embora sem dramaticidade, sem rancor, apenas com dignidade. Naquela noite Emiliano não jantou. Abriu sua biblioteca em casa, que havia construído com orgulho durante 40 anos, e buscou cada volume em que se lembrava de ter lido aquela frase. A encontrou em um livro que já havia esquecido, Princípios Fundamentais do Direito Romano, e lá estava, sublinhada por ele mesmo em sua juventude, Veritas Filia Temporis, a verdade é filha do tempo. E pela primeira vez pensou que talvez estivesse envelhecendo sem perceber que aquele menino não era uma ameaça, talvez fosse um espelho, mas não, todos pensavam assim. No Grêmio Estudantil, um grupo de alunos de sobrenome longo e bolsos fundos se reunia em segredo. Esse garoto está virando o centro de tudo, disse Tomás Brandão, filho do ministro dos Transportes. Está fazendo todos os professores parecerem tolos. Minha mãe diz que a imprensa quer entrevistá-lo, e se o expulsarem, não podem. Julieta Aragão, que havia chegado sem ser convidada, interveio. A bolsa dele é protegida por uma fundação legal, e além disso ele tem talento. Então teremos que fazer algo nós mesmos. Julieta ficou em silêncio. Havia entrado apenas para ouvir. Mas agora entendia algo que Camilo ainda não havia descoberto. Que o conhecimento pode abrir portas, mas também cria inimigos. E que os inimigos mais perigosos nem sempre são adultos, às vezes usam uniformes, sapatos lustrados e sorrisos falsos. Durante uma semana inteira, Camilo continuou assistindo às aulas como se nada tivesse mudado. Sentava-se sempre no mesmo lugar, abria seu caderno no mesmo ritmo, escrevia com a mesma concentração silenciosa que fazia parecer que o mundo se desfazia fora da sala de aula e ele permanecia intacto por dentro. Mas o que Camilo não sabia, ou não queria saber, era que não apenas os professores o observavam, seus próprios colegas o estudavam. O que antes era zombaria, transformou-se em estratégia. Em um canto do pátio de trás, longe das câmeras e dos corredores principais, Tomás Brandão se reuniu com dois de seus aliados habituais, Tiago Guimarães, filho de um empresário têxtil, e Martim Medeiros, cujo pai era juiz federal. Os três estavam sentados em círculo, suas mochilas abertas como escudos, e os rostos ocultos pela sombra da árvore mais antiga do colégio. Esse moleque se acha o centro do universo, murmurou Tomás amassando um papel entre os dedos. Até Emiliano tem medo dele. Não é medo, corrigiu Tiago. É respeito. E isso é pior. E o que você propõe? Perguntou Martim. Bater nele, rasgar os livros? Tomás sorriu, mas não como um menino. Fez isso como alguém que já viu adultos piores. Vamos derrubá-lo com a única coisa que o sustenta. A cabeça. Como? Plágio. Os outros dois o olharam. Vamos armar uma armadilha para ele, algo que pareça tentador, um texto complexo em outro idioma que ele traduza, algo com direitos autorais. Faremos passar por dele e depois o entregamos. E se ele não aceitar, ele o fará, porque os gênios não resistem a um desafio. Nesse mesmo dia, ao final da aula de literatura comparada, Tomás aproximou-se de Camilo com um caderno novo na mão. Ei, disse com voz tranquila, como se nada tivesse acontecido entre eles. Encontrei isso em casa. É de um amigo do meu pai que morou em Praga. São textos em tcheco antigo. Não entendo nada, mas me disseram que são geniais. Camilo levantou a vista, surpreso que alguém como Tomás lhe falasse sem zombaria. Tcheco. Sim. Pensei que talvez você pudesse traduzi-los. Ninguém mais aqui conseguiria. É um desafio. Camilo segurou o caderno por alguns segundos. Folheou as páginas, letras fechadas, frases longas, um estilo denso e elegante. Não parecia falso. Não tenho certeza, respondeu. Não domino bem o tcheco. Mas você pode tentar. Não pode? Camilo hesitou. Em seguida, assentiu. Vou tentar, mas não prometo nada. Tomás deu um tapinha em seu ombro e afastou-se sorrindo. À distância, Julieta os observou com a testa franzida. Naquela tarde, Camilo se trancou na pequena biblioteca do internato. Havia descoberto que atrás do armário de enciclopédias existia uma prateleira esquecida com dicionários antigos e manuais de línguas eslavas. Durante horas comparou símbolos, sons, significados. A tradução não foi fácil.
Algumas frases não tinham sentido direto, outras pareciam fragmentos poéticos, mas à medida que avançava algo lhe chamava a atenção. O texto não era literário. Tinha a estrutura de um artigo acadêmico, como uma conferência. Camilo, com a inocência de quem busca a verdade e não a armadilha, traduziu tudo em seu caderno. No final, assinou com suas iniciais apenas por costume. 2 dias depois, os corredores do colégio estremeceram com uma notícia. Camilo teria plagiado um texto tcheco protegido por direitos autorais e o apresentou como próprio. O sussurro se espalhou como fogo em um bosque seco. Ninguém sabia como havia chegado aos ouvidos da direção. Ninguém, exceto Tomás. E embora ninguém o dissesse em voz alta, alguns sabiam que algo não se encaixava. Julieta foi uma delas. Na aula de Ética e Cidadania, o próprio diretor interrompeu a jornada. Camilo Fernandes Marques leu de uma folha: "Solicitamos que se apresente na diretoria ao final da aula." A sala inteira virou-se para ele. Camilo não levantou a cabeça, apenas fechou seu caderno lentamente e, pela primeira vez, sentiu-se cansado, não pelo trabalho, nem pela exclusão, mas por entender que naquele lugar saber demais podia se tornar um crime. Naquela noite, Julieta encontrou o caderno de tradução de Camilo esquecido no canto da biblioteca. Folheou-o, analisou o texto e, ao chegar ao final, ficou gelada. O texto tcheco era real, mas não era recente. Era uma tradução de um manuscrito do século X, já em domínio público. Camilo não havia plagiado nada, apenas fora brilhante demais para seu próprio bem, e alguém não suportava isso. Julieta fechou o caderno com força. Sabia o que devia fazer, mas também sabia que, ao defender-lo, se tornaria alvo dos mesmos que queriam destruí-lo. A pergunta não era se podia provar sua inocência. A verdadeira pergunta era: a escola estava preparada para descobrir que seu analfabeto era na realidade o único capaz de ler a verdade? As paredes do gabinete do reitor estavam revestidas de madeira escura e livros que ninguém abria há décadas. Era o lugar onde se resolviam conflitos de forma interna, como costumavam dizer os diretores do Colégio Santo Agostinho. Ali não entravam advogados, nem pais, nem gravadores, apenas nomes, reputações e silêncio. Camilo estava sentado em uma das 2 cadeiras do centro. De um lado, a subdiretora Alice revisava uns documentos com expressão neutra. Do outro, o professor de matemática que fazia de observador, embora parecesse mais interessado em terminar seu café. Diante deles, o reitor Cristóvão Lacerda, um homem magro, com o rosto como esculpido em pedra, folheava o relatório que lhe haviam entregado naquela manhã. Camilo Fernandes Marques disse finalmente, sem levantar a vista: "Você é acusado de ter apresentado como sua a tradução de um texto protegido em tcheco, correspondente a um ensaio acadêmico, registrado há 7 anos pela Universidade Carolina de Praga." Camilo não respondeu. O reitor levantou os olhos buscando reação. Não a encontrou. Segundo o relatório, o dito texto foi achado em seu caderno pessoal, assinado com suas iniciais. "Você tem algo a dizer?" "Eu o traduzi", respondeu Camilo em voz baixa, mas clara. "E você sabia que tinha direitos autorais? Não sabia? Como chegou a você?" "Um colega me deu. Disse que era de um familiar dele, sem importância legal, só para praticar." "Qual colega?" Camilo hesitou. Ele sabia. Podia dizer o nome, mas não o fez. "Não me lembro", respondeu. O reitor fechou o expediente. Isso é preocupante. No corredor em frente ao gabinete, Julieta Aragão caminhava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Nas mãos segurava o caderno de Camilo e, em cima, uma folha impressa com o registro histórico do texto original que havia encontrado naquela madrugada. Não era um ensaio protegido. Era um manuscrito de 1862, esquecido nos arquivos digitais de uma biblioteca húngara. O que Camilo havia feito era admirável, legal e completamente original. Julieta sabia que, se não interviesse, ele seria expulso. Sabia que a injustiça, quando se consolida em instituições antigas, não precisa de provas, só precisa de silêncio, e por isso bateu na porta sem pedir permissão. "Pode-se saber o que significa isto?" disse o reitor ao vê-la irromper. "Esta é uma reunião particular. Então, expulsem-me também", disse ela caminhando em direção à mesa. "Mas antes leiam isto." Depositou os documentos na frente de todos. Esse texto que acusam Camilo de plagiar é um manuscrito húngaro em domínio público. Foi digitalizado há 5 anos. Ele não copiou nada. Traduziu um documento esquecido e o fez com precisão. Se isso é um crime,
Então me prendam por saber ler. O silêncio foi absoluto. A subdiretora Alice folheou os papéis. Em seguida, olhou para o reitor com uma sobrancelha levantada. A fonte é real, disse. Verificável e tem lógica. Quem mais nesta escola traduziria algo assim? O reitor respirou fundo. Sua mandíbula se tensionou. Não é a primeira vez que este jovem gera conflitos, resmungou. Conflitos? Replicou Julieta. Ou será que os incomoda que não possam controlá-lo? A sala pareceu encolher. Camilo, ainda em sua cadeira, observou Julieta com algo parecido à gratidão, mas sem um sorriso, apenas baixou a cabeça porque sabia o que isso significava. Ela acabara de mudar de lado, e isso tinha um preço. 1 hora depois, a direção emitiu um comunicado interno. Após revisar os antecedentes, determinou-se que não houve plágio por parte do aluno Camilo Fernandes Marques. O caso está encerrado. Não houve desculpas nem compensações. Apenas uma nota seca e mais murmúrios nos corredores. Mas entre os alunos o efeito foi imediato. Alguns o olhavam com admiração, outros com medo, mas a maioria com ressentimento, porque o sistema havia tentado esmagá-lo e não conseguiu. E em um lugar como o Santo Agostinho, isso era imperdoável. Naquela noite, Tomás Brandão socou a parede do vestiário com o punho fechado. Nerd intrometida, cuspiu, estragou tudo. Não o fez por ele, respondeu Tiago. Fez porque o teme. Temer quem? A alguém que não pode ser destruído com rumores? Não se engane, disse Tomás olhando-o com frieza. Todos têm um ponto fraco, até os que falam latim. Enquanto isso, Camilo escrevia uma nova página em seu caderno, sentado no canto mais solitário da biblioteca. Mas desta vez não traduzia. Escrevia algo seu, uma história. Sua história, porque havia compreendido algo essencial. Enquanto eles falavam, ele escrevia. E quem escreve às vezes não precisa gritar, só esperar, porque as palavras bem colocadas vencem o tempo e os gritos o vento os leva. Depois do comunicado oficial, o colégio voltou a funcionar, mas não a respirar. Camilo não foi expulso, mas também não foi absolvido com dignidade. Deixaram-no ali como quem deixa uma mancha sobre o mármore polido, lembrando a todos o que não deveria estar presente. Já não era só o pobre com bolsa, agora era algo pior. Uma exceção que sobreviveu ao sistema, e o sistema não perdoa a quem resiste sem permissão. As horas transcorriam com uma lentidão nova. Na aula, o professor Emiliano falava como sempre, com voz firme, lições complexas e uma autoridade aparentemente intacta, mas seus olhos nunca paravam em Camilo. Era como se ele se negasse a ver o que já não podia controlar. Os colegas também não o olhavam diretamente, mas murmuravam. E o murmúrio dói mais que o grito. Às vezes bastava com o roçar de uma mochila, ou com um banco deslocado intencionalmente para que ele tropeçasse, ou com uma gargalhada contida quando ele levantava a mão para responder uma pergunta em voz baixa. Para que levanta a mão se já sabe tudo, deve ter lido em tcheco ou em marciano. Camilo respondia. Apenas escrevia, mas nem sempre com tinta. Havia começado a encher seu caderno com pensamentos que não compartilhava com ninguém, frases que não cabiam nas margens das aulas, ideias que lhe nasciam do estômago e ficavam presas entre os dedos. Não sou melhor que ninguém, só não quero parecer-me com ninguém. Os que gritam com poder temem os que escrevem em silêncio. O castigo do sábio não é a zombaria, é o isolamento. Julieta, sentada 2 filas à frente, percebia o peso do silêncio de Camilo como se fosse seu. Já não falavam desde aquela tarde no gabinete do reitor, não porque estivessem distantes, mas porque sabiam que uma só palavra maldita podia converter-los em alvo de algo mais perigoso que o desprezo, a vingança organizada. Foi uma manhã cinzenta com o céu nublado e cheiro de terra molhada quando Camilo encontrou algo dentro de seu armário, um envelope de papel grosso sem remetente, dentro apenas uma folha, e nela uma frase escrita à máquina. Teu sangue não é de gênio, é de traidor. Pergunte por seu pai. Camilo a leu 3 vezes. Não entendia a mensagem, mas seu corpo sim. Sentiu as mãos tremerem, a boca secar sem razão aparente, não por medo, mas por reconhecimento, porque a palavra pai não era algo que se pronunciava em sua história. Era um vazio, um que ninguém ousava preencher. Naquela noite voltou para seu quarto sem falar com ninguém. Não foi à biblioteca, não escreveu, não leu. Apenas sentou-se na beirada da cama com o envelope ainda no bolso apertado contra a perna e pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não de tristeza, mas de raiva,
porque compreendia algo com uma certeza brutal. Estavam cavando, e não em seus cadernos, mas em sua vida. Enquanto isso, Julieta revisava seu armário no outro extremo do corredor. Dentro encontrou uma nota similar, só que não estava escrita à máquina, mas à mão. Se continuar defendendo-o, você também cairá. Não importa quantos idiomas conheça, o idioma do medo é universal. O vento entrava pelas janelas do internato como uma advertência muda. Algo se movia entre os corredores, algo mais que inveja, mais que elitismo. Era a engrenagem de um sistema que não tolera frestas. E Camilo era uma fresta, uma que não se podia tapar com uma bolsa de estudos, nem com uma nota na lousa, nem com um castigo, porque sua força não estava em sua voz nem em seu uniforme, estava no que escrevia e no que calava. No fundo do internato, um velho zelador, o mesmo que havia visto passar gerações inteiras por aquele colégio sem jamais falar, varreu um papel amassado do chão. Abriu antes de jogar, lu fora. Só dizia Veritas, filia temporis. O homem o leu em silêncio e sorriu apenas um pouco, como se entre todo aquele barro disfarçado de mármore ainda restasse uma centelha de verdade. A noite caiu como uma cortina pesada sobre o internato. Os corredores escuros respiravam um silêncio espesso, interrompido apenas pelo zumbido distante das lâmpadas fluorescentes que piscavam. Cada quarto era uma caixa fechada onde o sono parecia impossível, sobretudo para Camilo. Sentado em sua cama, com as costas apoiadas na parede fria, observava a folha anônima uma e outra vez. Teu sangue não é de gênio, é de traidor. Pergunte por seu pai. A frase ardia como uma agulha invisível em seu peito, porque Camilo tinha pai, ou melhor, nunca lhe falaram dele. Desde pequeno, cada vez que perguntava, sua mãe desviava o olhar. Não é algo que você deva saber. Ele já não está. É melhor assim, nada mais. Nem um nome, nem uma foto, nem uma história. Até aquela noite, Camilo havia aceitado o vazio como parte da paisagem, como quem cresce sem saber que existe o mar e não o sente falta. Mas agora alguém o empurrava para essa margem invisível, e não para que a explorasse, mas para que se afogasse nela. Na manhã seguinte, Camilo levantou-se antes do primeiro sinal da escola. Desceu em silêncio até o arquivo da ala administrativa, onde a bibliotecária costumava guardar os históricos dos alunos. Ninguém ia lá sem permissão, mas ele não pediu permissão. Sabia que tinha uma pequena janela de tempo antes que alguém o visse. Buscou a seção de bolsas antigas, depois as cartas de recomendação e finalmente os relatórios de admissão. Seu próprio dossiê estava ali, pasta marrom, etiqueta mal colada. Abriu-o com mãos frias. Dentro havia papéis médicos, documentos de identidade, uma carta da freira que gerenciou sua entrada na escola e uma ficha de registro assinada com um nome que não conhecia. Responsável legal, Elias Marques Nogueira. Marques, o segundo sobrenome de Camilo. Elias, um nome que jamais havia ouvido em sua casa. Não havia foto, apenas uma observação à margem. Não são permitidas visitas. Confidencial. O coração de Camilo começou a bater forte. Voltou a colocar tudo na pasta. Fechou-a e a deixou exatamente como a encontrou. Saiu do arquivo antes que alguém o notasse. Mas sua mente já não estava dentro do colégio. Estava em Elias Marques. Quem era e por que alguém o chamaria de traidor? Julieta o encontrou na biblioteca pouco depois do intervalo. Ele estava sentado em frente a um mapa antigo sem realmente olhá-lo. Você não foi à aula de história? Disse ela baixando a voz. Camilo não respondeu. Aconteceu alguma coisa? Ele levantou os olhos lentos, profundos. Você tem pai? A pergunta a surpreendeu. Sim, respondeu. Não o vejo muito, mas sim. Camilo baixou o olhar outra vez. E você sabe quem ele foi? Claro que sim. Por quê? Ele hesitou alguns segundos. Por quê? Julieta sentou-se ao lado dele sem falar. Sabia que esse silêncio valia mais do que qualquer consolo. Depois de um tempo, ele tirou do bolso uma folha dobrada. Não a anônima, uma nova. Havia escrito na noite anterior. Julieta a leu em silêncio. Se não conheces tua raiz, crescerás torto, ainda que floresças. Naquele dia, depois do almoço, uma mulher mais velha chegou ao colégio. Não entrou pela porta principal. Ingressou pela ala de serviços, onde poucas vezes passavam os alunos. Usava um casaco escuro, o cabelo preso e uma expressão tensa. Era a irmã Madalena, a freira que havia gerenciado a bolsa de Camilo, uma das poucas pessoas que conheciam sua história desde antes que ele mesmo pudesse escrever.
Lá, foi recebida em particular pela subdiretora Alice Vasconcelos. Sabe por que a chamamos? Perguntou Alice. Imagino. Quem foi Elias Marques? Irmã Madalena fechou os olhos por um instante. Um homem que eu não deveria ter conhecido. E que relação tem com Camilo? Nenhuma oficial. E extraoficial. A freira baixou o olhar. Foi o pai dele. Silêncio. Está vivo? Não sei. Por que o nome dele figura como confidencial? Porque sua história não é limpa. O que isso significa? Irmã Madalena respirou fundo. Significa que se essa verdade for revelada neste colégio, não apenas destruirão o menino, mas também o usarão ou o apagarão por completo. Enquanto isso, Camilo escrevia sem parar em seu caderno. Não tomava notas da aula, não resolvia exercícios, escrevia uma carta. Não sabia a quem a enviaria, mas precisava fazê-lo porque dentro de si algo havia mudado. Já não queria apenas aprender idiomas, nem entender livros, nem sobreviver ao sistema. Agora queria entender sua origem e sabia que se seu pai havia sido chamado de traidor, havia uma história escondida em seu sangue, uma história que talvez ninguém estivesse preparado para ler. Os rumores se moviam mais rápido que os sinos do colégio. Desde a visita silenciosa de irmã Madalena, vários professores começaram a falar em voz baixa. Alguns arquivavam papéis, outros faziam ligações que não ficavam registradas. Algo havia se aberto, uma ferida, uma fresta por onde entrava o vento de um passado que muitos acreditavam enterrado. Mas não estava morto, apenas adormecido, esperando que alguém, com a torpeza de um menino ou a valentia de um órfão, o tocasse com os dedos manchados de verdade. Esse alguém era Camilo. A aula de ciências políticas daquela semana foi interrompida pela chegada de um inspetor do Ministério da Educação. Sua presença foi anunciada com naturalidade, mas seu rosto não correspondia a essa calma. Era um homem alto, de voz afiada e sorriso tão contido que parecia desenhado à força. Apenas uma revisão de rotina, disse. Nada pessoal, nada a temer. Mas todos sabiam que sim havia algo pessoal, e que sim havia muito a temer. Porque quando o poder desce de suas torres para olhar as crianças, nunca é por curiosidade. Camilo foi chamado discretamente ao gabinete do reitor. O convite não vinha em uma nota. Não foi entregue por um auxiliar. Foi buscar-lo em pessoa. O professor Emiliano entrou na sala de aula e disse sem emoção: Fernandes Marques, acompanhe-me. Camilo levantou-se sem dizer palavra. Julieta quis detê-lo com o olhar, mas ele não a viu. Estava completamente dentro de si mesmo. No gabinete o esperavam 3 adultos: o reitor Lacerda, a subdiretora Alice e o inspetor. Camilo, disse o reitor com uma cortesia artificial, pedimos que se sente. Só queremos conversar. Ele se sentou. Recebemos algumas preocupações, continuou Alice, relacionadas com certos documentos antigos em seu dossiê. Nada grave, mas queremos saber se você conhece alguém chamado Elias Marques. O inspetor o interrompeu. Camilo engoliu em seco. Li em um papel no meu arquivo. Sabe quem ele foi? Não. Gostaria de saber? Camilo hesitou. Em seguida disse: sim, mas não sei se vocês me dirão a verdade. O silêncio foi brutal. Por um segundo ninguém respirou. O inspetor sorriu. Resposta inteligente. Ele não está em nenhuma lista oficial, continuou o reitor. Mas há registros de que esteve vinculado há décadas a movimentos perigosos. Que tipo de movimentos? De oposição, dissidência interna, pensamento radical, palavras que em outros tempos eram motivo de prisão e desaparecimentos. Camilo franziu o senho. E isso que tem a ver comigo? O inspetor o olhou nos olhos. Tem seu sobrenome. Camilo inclinou-se para a frente. E o que tem o sobrenome que dá tanto medo? Que está relacionado com um incidente que ocorreu aqui mesmo, neste colégio, há 22 anos. A sala pareceu girar. O reitor acomodou-se em sua cadeira. Elias Marques era estudante do Santo Agostinho dos melhores, como você. Mas, acrescentou Alice, em seu último ano, ele filtrou documentos internos do colégio que revelavam corrupção, censura de livros, discriminação sistemática contra estudantes bolsistas. Foi expulso sem julgamento, disse o inspetor, e depois desapareceu. Camilo sentiu um zumbido nos ouvidos. E o que vocês querem de mim? Queremos saber se ele lhe ensinou algo, disse o inspetor. Se lhe deixou documentos, se alguém o contatou em nome dele, se você tem escrito algo similar. Camilo apertou os punhos. Só escrevo o que penso. E o que você pensa se parece com o que ele pensava?
Camilo levantou-se. Não sei porque nunca o conheci. Porque vocês se encarregaram de apagar o nome dele de todos os livros. Sente-se, disse o reitor. Não, esta não é uma decisão sua. Também não foi minha vir para este colégio, respondeu com firmeza. Mas estou aqui. E se vocês acreditam que escrever sobre a verdade é um ato subversivo, então o problema não é meu sobrenome. O problema é este edifício. Alice o olhou sem falar. O reitor apertou os dentes. O inspetor suspirou. Obrigado, Camilo. Pode se retirar. Quando saiu do gabinete, suas pernas tremiam, mas não de medo, de fúria, porque agora sabia algo que nunca poderia esquecer. Não só estavam tentando silenciá-lo, estavam tentando que ele herdasse o silêncio, e ele não ia aceitá-lo. Naquela noite recebeu um envelope novo por debaixo da porta. Não tinha ameaças, apenas continha uma página fotocopiada de um jornal antigo. Estudante rebelde do Santo Agostinho desaparece após denunciar rede de censura acadêmica. O artigo estava recortado, a foto era borrada, mas a assinatura era clara. Elias Marques. E embaixo, com tinta fresca, alguém havia escrito: o que começou contigo não termina contigo. Você está escrevendo uma história que outros quiseram apagar. Faça o bem. Camilo fechou os olhos e soube que já não escrevia para si mesmo. Escrevia por todos os que nunca puderam assinar suas próprias palavras. A manhã começou com uma calma estranha. O céu estava limpo. O vento apenas roçava as copas das árvores, e o sinal do primeiro bloco soou pontual como sempre. Mas os corredores do Santo Agostinho pareciam tensos, como se soubessem o que ia acontecer, embora ninguém o tivesse dito em voz alta. Camilo chegou à sala de aula sem caderno. Não carregava mochila nem caneta, apenas um envelope dobrado apertado entre os dedos. Sentou-se em seu lugar de sempre ao fundo, mas não olhava para a frente, olhava para os lados. Observava as paredes, as janelas, os rostos, como se estivesse lendo o colégio inteiro pela última vez. Na metade da aula de literatura, a professora Cláudia pediu que os alunos lessem um poema em frente ao grupo. A maioria se negava com desculpas. Julieta foi uma das primeiras a se oferecer e recitou uns versos de Benedetti com voz firme. Depois, veio a vez de Camilo, mas ele não leu poesia. Quando se levantou, tirou o envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. Não trouxe poema, disse, mas trouxe um texto. É próprio? Perguntou a professora algo inquieta. Sim. Deseja lê-lo? Camilo assentiu e então o colégio parou. Sua voz não era forte, mas sim firme. Não tremia, não hesitava. Era a voz de alguém que passou tanto tempo calado que aprendeu a falar das entranhas. Nasci sem nome paterno, sem terra, sem linhagem. Disseram-me que isso era uma vergonha. Ensinaram-me a caminhar sem fazer barulho, a não incomodar, a não me destacar, a não corrigir, mas cometi um erro. Aprendi a ler e, ao ler, descobri que há palavras mais antigas que o medo. Palavras que não se vendem nem se rendem. E então escrevi. Escrevi porque não tinha outra forma de existir. Porque se não nomeasse o que vivia, outros o contariam por mim. E agora me chamam de problema, me chamam de cópia, me chamam de ameaça, mas eu não vim para ameaçar, vim para traduzir a injustiça para o idioma humano. E se isso os incomoda, então não temem a mim, temem ao que sou capaz de escrever quando ninguém me interrompe. O salão ficou em absoluto silêncio. Ninguém respirava, ninguém se movia, até que, sem aviso, Julieta aplaudiu. Um único aplauso, lento, sincero. Depois outro aluno e outro, até que mais da metade da sala quebrou a barreira invisível que o colégio havia construído durante anos. A professora tentou recuperar o controle. Obrigado, Camilo, mas isso não estava no programa de hoje. Ele assentiu. Eu sei, mas também não estava no programa da minha vida estar aqui. E voltou a sentar-se com os olhos fixos e o peito aberto. Uma hora depois, o vídeo já circulava entre os alunos. Alguém o havia gravado, haviam-no subido e já tinha milhares de visualizações. Não se cala quem sabe escrever, dizia o título. O Santo Agostinho ardia por dentro. Naquela tarde, o reitor Lacerda convocou uma reunião de emergência com a junta diretiva. Este menino vai destruir nossa reputação, disse. Se isso chegar à imprensa, estaremos na mira. Já estamos na mira, corrigiu a subdiretora Alice. E não por culpa dele. O que você propõe? Dar-lhe uma medalha? Proponho parar de persegui-lo, e se ele não parar, então teremos que nos adaptar. O reitor bateu na mesa. Aqui não nos adaptamos a um bolsista com complexo de mártir. Não é complexo, é verdade.
disse Alice levantando-se, e por mais que tentem apagá-la, a verdade escreve com tinta permanente. Naquela noite, Camilo recebeu uma nota deslizada sob sua porta. Não era uma ameaça, não era uma mensagem cifrada, apenas uma folha com 2 frases escritas com uma caligrafia antiga. As palavras constroem muros ou os derrubam, depende de quem as pronuncia e de quem as escuta. Embaixo uma inicial, E. Elias Marques estava vivo, ou alguém mais escrevia em seu nome. Camilo fechou a nota, caminhou até sua mesa e começou a escrever uma nova página, desta vez não para se defender, mas para deixar um legado. Porque agora sabia que se seu pai havia sido apagado por escrever, ele devia escrever para que ninguém mais fosse apagado. Na segunda-feira seguinte, ao entrar na sala de aula, Camilo notou algo estranho. As carteiras não estavam alinhadas como sempre, estavam em círculo. A professora de filosofia, uma mulher rígida com óculos grossos e uma voz quase metálica, os recebeu com uma frase inesperada. Hoje falaremos de resistência. Houve um silêncio incômodo. Ninguém se moveu. Resistência, repetiu, como conceito social, moral, político e humano. Quem quer começar? Ninguém levantou a mão até que Julieta olhou para trás e Camilo soube que o estavam chamando. Levantou-se sem dizer nada. Resistir. Começou. É não permitir que o modelem até se tornar irreconhecível. É lembrar quem você é, mesmo quando todos o fazem sentir que não deveria existir. A professora assentiu com seriedade. Resistir escrevendo e lendo, acrescentou ele, porque não se pode resistir ao que não se entende e para entender é preciso ler tudo, inclusive o que outros censuraram. A aula transformou-se em um espaço de escuta real. Pela primeira vez não houve zombaria nem sarcasmo, nem olhares esquivos. Os alunos falavam de seus pais, de seus silêncios, das expectativas. Um confessou que odiava o sobrenome que carregava. Outro disse que nunca havia lido um livro inteiro, mas que queria começar. Julieta disse uma frase que todos lembraram depois. Ensinaram-nos a ser perfeitos, mas não nos ensinaram a ser verdadeiros. Naquele dia o Santo Agostinho não mudou completamente, mas se trincou por dentro, uma fresta de verdade, de humanidade e de incômodo, e toda fresta assusta a quem construiu muros. Em poucas horas, o reitor recebeu uma ligação. Era do Conselho Superior. Temos denúncias sobre atividades não autorizadas, disse uma voz grave do outro lado da linha, salas de aula transformadas em fóruns, discursos ideológicos, gravações vazadas. O que está acontecendo em sua escola? Um menino está convertendo a palavra em arma, respondeu o reitor. E os outros estão começando a carregá-la também. Neutralizem-no, ordenaram, antes que nos exploda na cara. Naquela mesma tarde, o Conselho Escolar emitiu uma resolução interna. Proceder-se a uma revisão integral de todos os conteúdos publicados, compartilhados ou redigidos dentro do Colégio Santo Agostinho. Suspende-se temporariamente toda a atividade extracurricular não autorizada. Os alunos deverão entregar seus cadernos de redação para avaliação pedagógica. Uma medida preventiva, um eufemismo de censura. Camilo recebeu a notícia com calma. Não protestou, não fez cartazes, não redigiu uma carta, apenas pegou seu caderno, arrancou as folhas mais íntimas e as escondeu em uma caixa de papelão sob o tablado quebrado da biblioteca. Não por covardia, mas por inteligência. Sabia que sua história não estava a salvo, nem em papel, nem em sua mochila, nem nas aulas, apenas em sua memória e na de quem já o havia escutado. Naquela noite, alguém tocou sua porta. Era Julieta. Carregava um caderno idêntico ao dele. Não o entregue, disse. Já não escrevemos por nota, escrevemos para existir. Camilo a olhou nos olhos. E se nos expulsarem? Então faremos uma escola onde não nos possam expulsar. Camilo sorriu. Pela primeira vez, sorriu de verdade. O vento de mudança não só soprava entre os estudantes. Alguns professores começavam a questionar-se a si mesmos. Uma delas, a mais jovem do corpo docente de apenas 29 anos, escreveu uma carta anônima e a deixou na sala dos professores. Se um aluno é capaz de nos ensinar a ser valentes, então algo fizemos mal ao educar. A carta desapareceu no dia seguinte, mas já havia sido lida e, mais importante, já havia sido sentida, mas o sistema não dormia. Enquanto Camilo ganhava respeito entre seus pares, um novo plano começava a ser tramado, um mais sutil, um que não usava ameaças, nem gritos, nem insultos. Usava a arma mais perigosa que uma instituição pode ter:
O isolamento institucionalizado. 2 dias depois, Camilo foi citado a uma reunião acadêmica com a chefe de orientação. Queremos ajudá-lo a encontrar sua vocação, disse ela sorrindo, e acreditamos que o melhor é encaminhá-lo para um programa especial, mais silencioso, mais adequado. Adequado para quem? Para seu perfil. Nem todos são feitos para o coletivo. Estão me afastando? Estamos protegendo-o. De quê? A mulher demorou a responder. De você mesmo, Camilo. Ele saiu do gabinete com o coração na garganta. Sabia que isso não era uma sugestão, era uma advertência. Queriam isolar-lo sem expulsar-lo desativar-lo sem destruir-lo. Naquela noite encontrou em seu armário uma folha nova escrita com letra antiga. Não te silenciam pelo que dizes, te silenciam pelo que fazes. Que outros comecem a pensar. Camilo guardou o papel, fechou o armário e entendeu que sua luta apenas começava. Camilo não voltou a sentar-se na última fila. Durante meses havia estado ali como quem se esconde atrás de uma cortina rasgada, sem esperar que alguém o olhasse. Mas agora era diferente. Já não escrevia só para ele, nem para entender, nem para resistir. Escrevia para provocar movimento. E por isso, a partir daquela semana, ocupou o assento do meio, o lugar mais visível, o mais vulnerável e, ao mesmo tempo, o mais desafiador. As autoridades continuavam pressionando. Os anúncios em alto-falante começaram a soar com mais frequência, disfarçados de normas pedagógicas. Recorda-se que o uso de cadernos pessoais deve limitar-se aos conteúdos curriculares. Qualquer grupo de discussão deve ser autorizado previamente pela coordenação acadêmica. Os estudantes que compartilharem materiais sem aprovação serão citados para revisão. Era uma guerra de tinta contra a estrutura, de ideias contra a rotina e, sobretudo, de memória contra medo. Julieta criou um pequeno grupo de estudo com 3 colegas que até aquele mês jamais haviam cruzado com Camilo. Chamaram-nos de os leitores fantasma. Reuniam-se no antigo depósito de mapas onde ninguém olhava, nem mesmo os zeladores. Ali liam textos proibidos, analisavam discursos históricos, discutiam ideias que o plano oficial não mencionava. Não somos um clube, dizia Julieta. Somos um espelho. Um espelho de quê? Perguntou um dos meninos. Do colégio que querem ocultar. Camilo não assistia às reuniões, mas sabia delas e escrevia pequenos textos que depois apareciam sobre as carteiras vazias, cada um assinado com um símbolo, o símbolo do sol. Ninguém sabia quem os deixava exatamente, mas todos o intuíam, e isso era suficiente. O reitor, ao saber do movimento, decidiu passar para a fase seguinte: quebrar a coesão interna por dentro. Implementou uma nova figura institucional, o coordenador de integridade escolar, um papel destinado, segundo o discurso oficial, a preservar a convivência harmônica e monitorar o clima institucional. Mas na prática era um censor encoberto, um professor mais jovem, engravatado, sorridente e letal. Chamava-se Gabriel Azevedo. Aos 3 dias de sua chegada, convocou individualmente 10 alunos, entre eles Julieta. Sabemos o que estão fazendo, disse enquanto a fazia sentar-se em frente a uma folha em branco. Não vamos sancioná-los, só queremos saber por quê. Julieta não respondeu. Você não está em perigo, acrescentou ele. Ainda. Julieta sustentou seu olhar. Isso não é você quem decide. Claro que sim, disse Gabriel baixando a voz. Este colégio não se sustenta com verdade, se sustenta com controle. Julieta levantou-se. Então é hora de mudar a base. E foi embora. Mas ao sair estava tremendo. Camilo a encontrou naquela tarde na biblioteca. Ela não disse nada, apenas lhe mostrou uma folha. Era um relatório de acompanhamento. Tinha seu nome, Fernandes Marques, Camilo, datas, comportamentos observados, interações, trechos de seus textos, comentários subjetivos, e no final, uma frase emoldurada em vermelho. Nível de influência, crítico. Sujeito com capacidade de mobilização não controlada. Camilo leu cada linha com o estômago apertado. Vigiam você, sussurrou Julieta. Vigiam-nos, corrigiu ele. E pela primeira vez decidiram contra-atacar. Não com violência, não com escândalos, nem mesmo com gritos. Fariam com o que mais lhes haviam tentado tirar: palavras. 2 dias depois, nos corredores do colégio começaram a aparecer folhas coladas nas paredes, uma a cada 3 metros. Não assinadas, não agressivas, apenas verdades. As bibliotecas fechadas são túmulos do pensamento. O medo tem mais nomes que o valor. Não se pode educar em silêncio se se espera que alguém fale depois.
Não somos perigosos, somos espelho. Os auxiliares as removiam com rapidez, mas sempre apareciam mais. Na hora do almoço, no banheiro, sob as carteiras, nas capas dos livros de história, Camilo não escrevia todas, mas inspirava todas. E isso era mais poderoso que qualquer autoria. O reitor convocou outra reunião urgente. Quem imprime isto? Quem distribui? Quem permite? Mas já ninguém sabia porque não havia líderes, havia consciência. E quando a consciência se multiplica, já não se pode expulsar, nem sancionar, nem silenciar. Naquela noite, Camilo recebeu uma nota nova em seu armário, uma única linha. Não escreva para ser aplaudido, escreva para que não te esqueçam. Não tinha assinatura, mas Camilo soube de quem era, de alguém que da sombra continuava olhando e esperando. No dia seguinte, o coordenador de integridade escolar entregou um envelope fechado ao reitor. Continha uma proposta, uma estratégia. Título: Realocação acadêmica seletiva. Como desarticular sem confrontar. E na lista, Camilo encabeçava o primeiro grupo. O documento não tinha selos oficiais, mas sim a força de uma decisão fechada em corredores que ninguém transitava. O título era claro: Proposta de Realocação Acadêmica Seletiva, e seu objetivo, ainda mais, restabelecer a ordem institucional, limitando a interação de elementos com influência desestruturante. O nome de Camilo aparecia na primeira linha junto a outros 5 alunos. Entre eles, Julieta Aragão. O método: separar, luz em salas distintas, mudar seus horários, limitar seu acesso a certas bibliotecas e designar-lhes tutores externos para ajudar-los a redirecionar sua energia crítica. Mas o que parecia uma reorganização pedagógica era um exílio silencioso, uma forma elegante de apagar, luz sem expulsar, luz. A notícia não chegou por canais oficiais. Foi vazada por um professor jovem, o mesmo que meses atrás havia se limitado a observar. Em silêncio, entregou a cópia a Julieta com um olhar de desculpa. Tem medo, disse. Não de vocês, do eco que deixaram. Ela levou-o diretamente a Camilo, leu-o uma vez e depois o releu. Então, é isso, sussurrou. Vão nos separar, não vão? Disse Julieta. Vão tentar. Naquela noite, o grupo de estudantes que se autodenominavam os leitores fantasma se reuniu no auditório antigo. Era um espaço esquecido, fechado por uma reforma inconclusa que nunca havia sido feita. Sentaram-se em círculo no palco. Camilo estava no centro, não como líder, mas como testemunha. Querem nos fragmentar, disse Julieta. Mas não somos peças de um tabuleiro. Estão nos apagando um a um, acrescentou outro. Com sorrisos, com transferências, com acompanhamentos, Camilo ergueu a voz pela primeira vez em toda a reunião. E se respondermos com a única coisa que não sabem manejar? O quê? Um ato que não possam apagar, algo que não fique arquivado, algo que fique neles. Silêncio. Um protesto? Perguntou alguém. Camilo negou com a cabeça. Uma leitura pública. O plano nasceu naquela noite e cresceu nos dias seguintes como um rumor com raízes. Escolheram a data com precisão, o dia do aniversário do colégio. Uma jornada cheia de discursos solenes, visitas ilustres, pais de terno e câmeras institucionais. O cenário ideal não para atacar, mas para mostrar. Enquanto isso, o reitor aprovou oficialmente a reorganização. As notificações chegaram em envelopes brancos e redação impessoal. Por motivos pedagógicos, considerou-se oportuna sua realocação de sessão e tutor. Alguns pais protestaram, outros assinaram sem ler, outros aplaudiram, porque os verdadeiros inimigos do pensamento não são os gritos, são as assinaturas sem perguntas. O dia do evento chegou com céu limpo e bandeiras desfraldadas. Os alunos deviam entrar em fila com uniforme impecável. Camilo se apresentou com camisa branca, calça preta e um envelope dentro do bolso do peito. O palco estava decorado com flores falsas. A palavra tradição pendia em letras douradas atrás dos microfones. Quando o reitor começou seu discurso, tudo parecia transcorrer com normalidade. O Santo Agostinho é mais que um colégio. É um legado, uma instituição de ordem e excelência. Mas então Camilo levantou-se. Não correu, não empurrou, apenas caminhou até a frente. Ninguém o deteve porque ninguém o esperava até que estivesse bem ao lado do reitor. E então falou. Com licença, disse ao microfone. Só levarei 1 minuto. O público se remexeu incomodado. Este colégio é tradição, continuou. Mas também tem sido silêncio. E durante anos aprendi a ficar quieto para me encaixar, a escrever nas sombras, a calar quando doía.
Hoje quero ler algo, não para impor, mas para que escutem, nem que seja uma única vez. Tirou a folha do bolso, desdobrou-a e leu. Ensinaram-nos a respeitar o mármore, mas nunca a olhar as frestas. Deram-nos livros recortados e nos pediram para não fazer perguntas. Chamaram-nos de pecados, problema, exceção, mas não somos exceção, somos espelho. Não estamos contra o colégio, só contra a parte do colégio que nos quer mudos. Hoje não viemos para destruir, viemos para lembrar. Luz que os muros não têm futuro se não deixarem o ar entrar, e que uma escola sem perguntas não é uma escola, é um mausoléu. Quando terminou, não houve aplausos, tampouco gritos, apenas silêncio, mas um silêncio diferente. O silêncio de quem foi tocado por algo que não esperava. Camilo deixou o papel sobre o púlpito, desceu do palco e, um a um, outros alunos se levantaram sem falar, apenas de pé, Julieta entre eles. Depois os leitores fantasma. Depois alunos que nunca haviam falado com Camilo e finalmente professores. 3, 5, 8, todos de pé, olhando sem pronunciar uma única palavra. Essa foi a primeira festa pública, e depois disso nada voltou a ser igual. Passaram 3 semanas desde o evento, 3 semanas de silêncio oficial e de movimentos subterrâneos que nenhum documento registrou, mas que todos sentiram. O reitor Lacerda não voltou a aparecer nos corredores. O coordenador de integridade foi realocado por motivos administrativos. As salas de aula não mudaram de lugar. Os alunos não foram separados, e as notas internas sobre Camilo desapareceram dos arquivos sem explicação. Ninguém pediu desculpas, ninguém admitiu nada, ninguém assinou um documento, mas todos recuaram porque o medo já não era propriedade exclusiva dos alunos. Camilo não se tornou herói, continuou chegando cedo, continuou escrevendo em seu caderno, continuou comendo sozinho às vezes e guardando silêncio muitas outras. Mas algo havia mudado, já não escrevia para sobreviver, escrevia para guardar o que outros não sabiam dizer, e isso era mais forte que qualquer medalha ou reconhecimento. Uma tarde nublada, enquanto ajudava a bibliotecária a arrumar estantes que ninguém tocava há anos, encontrou uma caixa sem rótulo. Era pequena, de papelão grosso e úmida pela passagem do tempo. Ao abri-la, achou pastas amareladas, livros sem capa e um envelope selado com cera antiga. Não tinha destinatário, apenas um símbolo desenhado à mão. Abriu-o com as mãos trêmulas. Dentro havia uma única folha escrita à mão, letra inclinada, tinta que o tempo mau havia desvanecido. Se você está lendo isso, é porque ainda resta alguém que não se resigna ao ruído. Meu nome é Elias Marques Nogueira. Fui estudante deste colégio e não fui expulso por mentir. Fui expulso por mostrar o que queriam ocultar. Não deixe que o definam por seu sangue nem por seu silêncio. Há verdades que não nascem de um sobrenome, nascem do momento em que você decide não calar. Não o conheço. Mas se você escreve, já somos parte do mesmo idioma. Não se guarde, porque quando não restar ninguém que se lembre, só restará o que você escreveu. E Camilo sentou-se no chão, leu a carta uma vez e outra e mais uma. Não chorou, não disse uma palavra, mas no dia seguinte levou essa folha consigo. Copiou-a à mão, traduziu-a para o latim, o russo, o francês e o árabe. Em seguida pregou-a com taxinhas na parede central do colégio, logo abaixo do mural, onde costumava ler-se a palavra tradição, e em cima escreveu uma única linha: esta também é parte de nossa história. Ninguém atirou, nem os diretores, nem os zeladores, nem os professores, porque agora sabiam que tirar, lá era admitir que existia e deixar. Lá era aceitar que haviam perdido o monopólio da memória. Julieta continuou escrevendo. Muitos outros também. Os cadernos se multiplicaram. Os corredores começaram a ter mais livros nas mãos que celulares nos bolsos. E um dia qualquer, sem aviso nem cerimônia, alguém pendurou um cartaz na biblioteca. Já não somos leitores fantasma. Embaixo uma lista de nomes sem sobrenomes, apenas nomes. E no final, anos depois, Camilo escreveria seu primeiro livro. Não era uma autobiografia, era uma coleção de textos sem assinatura, histórias breves, ensaios invisíveis, pensamentos semeados. Intitulou-o simplesmente As Páginas que Não Me Deixaram Ler, e na dedicatória escreveu: a quem me ensinou que escrever não é um ato, é uma forma de continuar vivo, a Elias, a todos os que deram voz ao que ainda não tinha nome. Porque em um mundo que tenta esquecer, os que escrevem não desaparecem, se tornam semente e de lá continuam falando.
Se esta história tocou algo dentro de você, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Neste canal, cada palavra é escrita para quem não quer esquecer. E se você acha que já viu de tudo, espere para ouvir a história da menina que limpava o hangar e terminou projetando o avião que ia pilotar. Disponível agora mesmo.